Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Hoje nós vamos de Mateus capítulo 25, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. A epígrafe do texto fala sobre a parábola das 10 virgens, que nos diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, em algumas traduções, diz tola. As tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte, e a nós e a vós outras, e diante aos que vendei e comprai. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Senhor, te pedimos de que hoje o Senhor venha falar conosco, como tem sido sempre. Tu tens liberdade de pairar sobre os nossos corações, de maneira que nós compreendamos aquilo que Tu queres falar. Em nome de Jesus. Amém. Amados, Mateus 25 é uma simbologia do casamento de Cristo com a noiva, a saber, a igreja. Também é um pano de fundo escatológico. Isso vem à deriva no 24 e no 25, onde a qual Cristo está usando Mateus a escrever e a falar sobre a volta dele. Volta essa que muitos já não pregam mais. Muitas vezes a gente escolhe pregar tanto tema e esquece de pregar que Cristo está voltando. Sim, Jesus está voltando, e não é história de carochinha, não é brincadeira nem faz de conta. Infelizmente, muitos estão descendo a sepultura, sem paz, sem Deus, e a igreja como um todo, o que é que está fazendo? Eu também me refiro a mim, porque não é só eu falar, é eu também viver esta palavra. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. E aqui a gente vê algo interessante. Eram 10, elas estavam no mesmo lugar, tiveram a mesma atitude, mas o segredo não é quem era ou onde estava, mas o que tinha. E quando falamos em azeite, precisamos acima de tudo nos aprofundar acerca disso, porque a tipologia da qual está se falando aqui é sobre cristãos que já não têm mais a presença de Deus. Cristãos que até vão para a igreja, congregam, até tomam ceia, mas o segredo é que Deus nos conhece. Sim, eu sei que essa palavra é dura, eu sei que não seria a palavra que de fato você gostaria de ouvir, mas Deus fala do jeito que quer, a hora que quer e da maneira que quer. Não é tempo de ficarmos brincando de ser crente, não é tempo de ficarmos, perdendo tempo na igreja, sem que ao menos haja um compromisso com o dono da igreja.
Estas 5 loucas passaram tanto tempo junto com as prudentes e não se deram conta de que o azeite havia acabado. Muitos já não buscam mais o azeite, já não buscam mais a presença de Deus. Está na igreja por estar, para marcar ponto, está na igreja muitas vezes porque não quer ficar em casa, mas não adoram com a alma, não buscam insaciavelmente a presença do Todo-Poderoso. E este assunto é muito sério, porque quando eu olho aqui, o segredo de identificar não é onde está, mas é o que tem, como eu havia dito. 5 prudentes, 5 loucas. Se não estivesse aqui o detalhe de que as prudentes tinham azeite consigo, a gente ia ficar aqui sem entender o contexto. Então, o contexto como um todo, ele vem nos ensinar de que a gente sem azeite pode até viver, só não vai, acima de tudo, merecer os céus. Sabe, eu me pego pensando, o que leva uma pessoa a passar 30 anos, 40 anos na igreja, mas sequer se envolver? O que leva uma pessoa a estar na igreja, mas não ser igreja? E tudo isso a gente percebe de que o noivo... Primeiro eu quero aqui tratar um pouco sobre o casamento judeu, porque ele é totalmente diferente de um casamento brasileiro. Até então, o casamento judeu era um casamento que era prometido. Sabe, aquela passagem onde Abraão, já velho, ele faz o seu servo jurar que traria uma moça, uma virgem, para, acima de tudo, casar com seu filho Isaque. E o que eu acho lindo aqui é que a comparação ou a tipologia do amigo do noivo se aplica direitinho nesse contexto. O próprio João Batista também era conhecido como amigo do noivo, lá no capítulo 3 do seu próprio livro. Então, o amigo do noivo seria alguém de extrema confiança, que pudesse citar as qualidades do noivo para a noiva, para que a noiva, ainda antes de casar, já estivesse louca. Mas eu digo louca no sentido de amor, estivesse curiosa para estar perto do noivo, de sentir o cheiro do noivo. E isso é uma simbologia de Cristo com a igreja. E o amigo da noiva, na verdade, são aqueles que falam do noivo, para que a noiva fique sedenta em vê-lo. Sabe? Quando eu olho para tudo isso, eu percebo outra coisa, de que Cristo, nosso Cristo, ele não vem buscar uma amante, ele não vem buscar uma igreja suja, manchada de pecado, cheio de heresias, cheio de coisas erradas, não. Cristo vem buscar um povo dentro do outro povo. Outra coisa que eu entendo aqui acerca de um casamento judeu é que o noivo, quando ele queria casar-se e quando ali era prometido casamento, ele tinha que ir na casa da noiva e, acima de tudo, falar para os pais da noiva, dizendo que queria ou desejaria casar-se. E daí então havia uma preparação, onde a qual era feito um pré-contrato. E o noivo tinha que trabalhar 2 anos para pagar o dote da noiva. E quando a gente ainda aplica esta palavra aos dias atuais, é Cristo que pagou com o seu sangue para que nós pudéssemos ser livres e assim então casar-se com Ele na eternidade. É tudo lindo, a palavra como um todo, o contexto é muito lindo, porque quando Cristo vai escrever, João vai escrever no capítulo 14, eis que eu vou preparar lugar, se não for eu não vou, teria dito. Na casa do meu pai há muitas moradas. Está fazendo uma alusão a Cristo, dizendo para a sua igreja, olha, na eternidade
É o lugar que eu venho buscar vocês para morar comigo. Que coisa linda, né? Outra coisa que a gente subentende aqui. Quando o casamento era feito, tinha um tapete, segundo contam os estudiosos, na entrada do local. E um casamento judeu durava-se aproximadamente de cerca entre 3 a 7 dias. Tanto é que lá na parábola das bodas, o casamento dura 7 dias e o vinho acaba. Com isso, Jesus se apresenta e multiplica, trazendo de volta a alegria ao casamento. Outra coisa que nós subentendemos ainda, é muito detalhe, e eu fico fascinante com a Bíblia Sagrada. Quando um casamento ele estava quase pronto a ser selado, concretizado, o noivo se aprontava e ia de encontro à noiva. Nesse caso é diferente de um casamento tradicional brasileiro, porque no casamento tradicional é a noiva quem chega atrasada. Mas no casamento judeu é o noivo quem chega não atrasado, mas que chega sem avisar. Por isso que daqui então havia, no meio do caminho, no meio do cortejo do casamento, amigos do noivo vinham com ele e as amigas da noiva, a saber, as virgens, elas vinham gritando, ou melhor, elas vinham com suas lamparinas. Aquela que não tivesse a lamparina acesa não era digna de entrar dentro da festa. E esta festa é a volta de Cristo. Que coisa linda, né? Sabe o que eu acho interessante aqui? É que muitos nem se dão conta de que não tem mais azeite. Pregam sem a presença, dirigem sem a presença, cantam sem a presença, cantam sem azeite. E eu te pergunto, como está a tua reserva de azeite? Que palavra, né? E a Bíblia diz que quando chegasse lá, tinha um tapete na entrada do local do casamento. E quando entrasse, aqueles que tinham azeite, amigas ou virgens, amigas da noiva, aquelas que tinham azeite, tirava-se o tapete, fechava a porta e ninguém mais entrava, a não ser os convidados. Então, aqui eu entendo uma coisa. Depois que a porta se fecha, a porta da graça, não vai adiantar chorar, não vai adiantar espernear, porque sabe, o Rei está voltando. Amém? Que você medite nessa palavra. A volta de Jesus não é um conto de fadas, é uma história real. Eu aguardo todos os dias Cristo voltar e que nós venhamos nos preparar em todos os sentidos para que a gente aguarde tão somente a volta de Cristo. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um abraço a todos, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te guarde e que faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Um abraço a todos vocês que compartilham o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. E vocês, de cada grupo, cada ADM, de cada um, de cada local, onde quer que você esteja, no interior, na zona rural, no litoral, no Brasil, fora do Brasil, aqui vai meu muito obrigado. E se porventura você está completando mais uma primavera hoje, parabéns. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Se possível, se inscreve no nosso canal Bíblia na Mão, Palavra no Fogão no YouTube. E ainda serei grato se você também nos seguir no Instagram como Meditando na Palavra. Que Deus te abençoe, hoje, sempre e eternamente, em nome de Jesus. Ô glória!